Olá, bom dia. Uma recente pesquisa da Fiocruz apontou que daqui a 20 anos, mais ou menos, 50% da população, ou cerca de 50% da população, será formada por obesos. Mas o que leva a essa epidemia de obesidade? Quais são os fatores que, de alguma forma, influenciam nesse processo? E quais as políticas públicas que podem ser adotadas para que essa projeção seja revertida? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre tudo isso, dar dicas de emagrecimento, discutir as causas de tudo isso, é o doutor Fernando França, que é médico especialista em emagrecimento. Bom dia, doutor. Bom dia, Helder. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer aqui o convite. E é um prazer enorme estar falando desse assunto, que é um assunto tão importante e de grande relevância no cenário. E cada vez fica mais importante, né? A gente pode levar emagrecimento como modismo, mas na verdade ele é um problema de saúde pública, né? Com toda certeza. A obesidade hoje, ela impacta a saúde pública de uma forma bem significativa. E é importante, eu gosto sempre de pontuar, a obesidade é uma doença. E, portanto, ela precisa e requer uma abordagem séria, um tratamento médico sério, de forma que a gente possa realmente combater o avanço dessa doença, como você falou, que daqui essa pesquisa mostra da Fiocruz, recente, mostra que em 2044, ou seja, daqui a 20 anos, nós vamos ser 50% da população brasileira de obesa. Então, isso é muito sério, isso impacta de uma forma muito grande todo o sistema de saúde, tanto o SUS quanto a saúde suplementar. Pois é, isso impacta o sistema de saúde, né? Por isso as políticas públicas devem ser voltadas para tratar as causas principalmente. Sim. Mas eu penso assim, a gente já está falando disso há um tempinho, sim, que é o combate à obesidade, é uma coisa urgente, que é um problema de saúde pública, que não é brincadeira, eu sou gordo porque eu quero, não tem essa história. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também o crescimento desse percentual da população. E essa pesquisa confirma isso, né? Daqui a 20 anos está bem aí, 50% da população. Essas recomendações médicas, doutor, elas não estão sendo levadas a sério? As políticas públicas, elas não estão atingindo esse alvo? Exatamente. Helder, o que eu gosto de pontuar? Primeiro, a obesidade é uma doença, ela tem CID E66. Então, o que a gente observa? Hoje isso está ficando de forma muito mais clara. Antes a obesidade era tratado como, de repente, a pessoa não tivesse força de vontade, fosse uma pessoa descuidada, tivesse ali desleixo. E hoje não. É importante a gente deixar para quem está nos escutando que a obesidade é uma doença. Você tem recursos médicos, tratamento medicamentoso. Antes era até pejorativo. Quando você emagrecia, você está emagrecendo, mas está tomando medicamento. Isso. Não era isso? Você lembra dessa era? Então, a gente tem que pontuar que a obesidade é uma doença e requer tratamento médico. E, inclusive, agora saiu também na Sociedade Europeia de Obesidade novas diretrizes de tratamento de obesidade, que antes a gente tratava a obesidade com base somente no IMC, ou seja, peso e altura. E aí hoje, já atualizando, que é uma abordagem que eu já faço no consultório desde o início, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e, portanto, merece uma abordagem multifacetada e multidisciplinar. Então, a obesidade em si, ela tem que ser tratada, mas eu preciso tratar todo o envolto da obesidade. Então, problemas de ansiedade, compulsão alimentar, depressão, problemas hormonais importantes, que se você não tratar nesse conjunto e com multiprofissionais, você não tem a eficácia do tratamento da obesidade. Ótimo. Multiprofissional, uma equipe multiprofissional para tratar de um assunto. Sim. Isso não dificulta o acesso a esse tipo de tratamento? Dificulta. Porém, essa abordagem multiprofissional, ela é totalmente necessária. Então, hoje a gente, por exemplo, no consultório, eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho personal trainer junto com a nossa equipe, para dar suporte no tratamento do paciente, que é um tratamento medicamentoso, é um tratamento que ele realmente vai combater a doença obesidade. Aí eu dou sempre o exemplo de outras doenças. Quando você trata, por exemplo, uma pneumonia, você vai usar antibiótico. Você trata uma gastrite, você vai usar um inibidor de bomba. E a obesidade, você também tem que combater ela com medicamentos, com uma abordagem, porque a obesidade é uma doença complexa. Apesar do que parece ser uma doença de conotação mais simples, porém a gente vê que o impacto da obesidade nas doenças crônicas não transmissíveis,
é muito grande. Verdade. Então, o que são as doenças crônicas não transmissíveis? Doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doenças renais, todas essas doenças, a base delas inicia com a obesidade. Mas quando eu falo assim, precisa de uma equipe multiprofissional para tratar o problema, eu quero dizer que isso pode não estar ao alcance de todo mundo. Isso é possível através do sistema público de saúde, quer dizer, eu estou obesa, eu preciso de um tratamento, mas eu não tenho dinheiro para ir no seu consultório, para ir em qualquer Perfeito. consultório. Como é que eu faço? Como é que eu fico no meio dessa história? Perfeito. Eu gosto sempre de pontuar o seguinte, políticas públicas que vão, como você está falando, abranger o máximo possível da população. E aí, a gente tem que começar com as crianças. A obesidade nas crianças avança assustadoramente. E isso, a gente pode rever isso nas escolas. Se a gente tiver políticas públicas, desde do lanche da escola que é servido, se você for ver aqui na base do Maranhão mesmo, quem conhece a base da escola pública aqui no Maranhão, o lanche é servido o quê? Biscoito com suco de caixinha, suco de pó. O que é rico isso nutricionalmente? Nada, é só açúcar. E a gente sabe que para a obesidade, já entrando aqui nas dicas, se você quer emagrecer, tem que cortar o açúcar. O açúcar é o grande vilão, é o pior alimento do mundo, mais inflamatório do mundo é o açúcar refinado. Então a base da alimentação das crianças, se a gente conseguir mudar isso, juntamente com o projeto de atividades físicas, está aí o nosso ministro do esporte, né, o Fufuca, que possa alcançá-lo. Então, se a gente tiver toda essa estrutura com as crianças, porque você tem uma memória celular, e é isso que eu explico também para o meu paciente. A obesidade é uma doença crônica, quero deixar isso bem enfatizado. Então é uma doença que não vai ter uma cura específica, ela vai ter um controle e medidas que vão ter que ser tomadas a vida inteira. Medidas alimentares, medidas de atividade física, medidas comportamentais. É por isso que você, quando fala de abordagem multiprofissional, porque se você não mudar a mentalidade do paciente, ele vai emagrecer. Você deve conhecer alguém que fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Bariátrica e que voltou com tudo. Voltou com tudo. Então, daí mostra esse caráter crônico. Ele se baseia na mudança de comportamento. Primeiro, na percepção de que você precisa mesmo mudar. Isso. E depois na mudança de comportamento. Exatamente. É uma doença comportamental que ela fala muito mais forte. Então, são hábitos que você vai alterar, e é isso que a gente tem todo um trabalho, alterar hábitos, alterar a mentalidade do paciente para que ele possa seguir, e juntamente com as medicações, com as reposições que a gente vai fazer, ele consiga trilhar um novo caminho. É verdade. Dizem que à medida que sobra algum dinheirinho, principalmente nas famílias que estão na linha da pobreza ou da extrema pobreza, a primeira coisa que a pessoa compra, investe mais é na alimentação. E naquela alimentação, tipo, eu preciso dar isso para o meu filho porque ele nunca comeu. Eu preciso comprar um doce, eu preciso comprar um iogurte. E aí eu não estou falando do iogurte saudável, eu estou falando mesmo daquele cheio de açúcar. Eu comprei o pacote de biscoito. Quer dizer, a primeira preocupação da gente é em agradar o nosso filho e agradar em forma de comida. Isso tem um impacto também muito grande nesse processo, né? Com certeza. Essa questão do advento dos ultraprocessados que a gente vive hoje, então... E de fácil acesso. De fácil acesso, você está lá com as embalagens, já vem comida pronta, os fast foods. Você vê que 40 anos, 50 anos atrás, você não tinha a quantidade de obesos que tinha. Todo mundo era magro. Tem até um vídeo que rola no Instagram que passa todo mundo para o jornal, todo magrinho. Tudo magrinho, né? E todo mundo comia pão, todo mundo comia de uma forma saudável, né? Exatamente, só que não tinha esses ultraprocessados, né? E além disso, o sedentarismo, o pessoal andava mais, então fazia mais atividade física, tinha uma vida mais ativa. Hoje a gente vive realmente uma era de tecnologia que as crianças estão o quê? Novamente eu falo das crianças porque é a base. Isso a gente tem que enfatizar, que é com criança que se começa o processo. Exatamente. Se essa conscientização vier das escolas, que eu acho que esse é o instrumento maior na política pública, conscientizar isso e a isso já fazer como exemplo, não adianta só falar, então isso tem que estar no lanche das crianças, na merenda escolar, isso tem que estar sendo vivenciado. Então, o que acontece? Hoje as crianças estão dentro do quarto, no celular, mas nem no computador, no celular, nas redes sociais, jogos eletrônicos. Você não tem mais as brincadeiras que a gente tinha
né, na nossa época de rua. De estar pulando na rua e gastando energia, energia. Então, um pacotinho de biscoito ali do lado e a tela... Já é o suficiente para poder gerar essa legião de obesos que a gente está vivendo. É verdade. Nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa. Eu vou deixar o doutor tomar um café. O café tem um pouquinho de açúcar, tá? Vamos substituir Mas isso aí. na próxima a gente substitui isso aí. Mas é só um intervalinho, a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre os perigos da obesidade, o avanço dessa doença ao longo do tempo, que pode chegar a atingir 50% da população daqui a um período de 20 anos. Eu estou conversando aqui com o doutor Fernando França e a gente estava falando nessa mudança de hábito. É porque mudança de hábito, doutor, também é difícil, né? É por isso que a gente está batendo nessa tecla, tem que começar com criança para criar esse hábito saudável. Mas quando a gente não criou quando era criança e conseguiu engordar tudo que não tinha direito, a gente parte para os medicamentos. Sim. Vamos falar agora um pouquinho de medicamentos. O Ozempic ficou na moda há um tempo, né? Tinha várias contraindicações, todo mundo que tomava tinha problemas, mas de qualquer forma ela cumpria lá o que ela prometia, né? Qual a importância ou a validade desses medicamentos, e a gente já pode falar do novo também, que está chegando, né? Nesse processo de emagrecimento? Olha, Helder... Só complementando, emagrecimento saudável. Saudável, perfeito. Olha, Helder, eu considero que nós estamos vivendo uma era muito boa, né, uma era realmente muito propícia ao tratamento da obesidade. Eu acho que a indústria farmacêutica realmente investiu nisso e a gente, com isso, tem resultados fantásticos que a gente não tinha 10, 20 anos atrás em termos de fármacos. Então eu vejo isso com muito bons olhos, essas novas estratégias medicamentosas, porque novamente eu insisto, a obesidade é uma doença, ela tem que ser combatida com medicamento mesmo, tá? Lógico, eu vim falando toda a mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, mas você precisa combater a obesidade com medicamentos. E aí, como você falou, o Ozempic, que é a semaglutida, ele é um análogo de GLP-1, que é um receptor responsável pela produção de insulina, liberação e produção de insulina. Inicialmente foi feita essa medicação para o tratamento do diabetes. E aí você se viu que tinha uma perda de peso considerável. Então o Ozempic já foi foi bem disruptivo quando ele veio para o mercado e atingiu isso. Eu costumo dizer que monoterapia não existe, uma medicação só. Veja que a gente já falou aqui, mudança de mentalidade, hábitos alimentares, atividade física, abordagem multiprofissional, tratamento de ansiedade, compulsão. Então veja que um medicamento não consegue tratar isso tudo de uma vez só. Não vai fazer o milagre. É verdade. Então assim, eu considero até erradamente a forma de dispensação. Hoje, isso é um problema de saúde pública. E aí vai chegar no ponto que você quer abordar, dos perigos. Hoje, se você quer comprar, por exemplo, um Ozempic, você vai na farmácia sem receita médica e compra. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque justamente o paciente não tem, o cidadão, o que vai consumir, o consumidor, ele não tem o esclarecimento dos riscos, dos efeitos colaterais, dos perigos que ele está lidando e não tem acompanhamento médico. Então, se coloca em risco a saúde. Só foi lá no Dr. Google, pegou todas as informações que ele achou necessárias. Foi lá na farmácia e comprou. Sem receita. Tu acredita nisso? É uma coisa assim que eu acho absurdo, essa dispensação sem receita médica. Então, assim, lógico, todo medicamento tem os seus prós e seus contras. O Ozempic, por ser uma medicação que vai atuar no metabolismo da insulina, ele é uma medicação que tem seus efeitos colaterais, então os pacientes sentem muito cansaço, indisposição, ele paralisa aqui o trânsito gastrointestinal, então tem pacientes que não toleram, tem pacientes que vão utilizar que ficam acamados. 2, 3 dias quando toma a dose que não conseguem trabalhar, então não é esse o objetivo. Ainda vão dizer assim, viu, eu não disse que isso não era para emagrecimento. Exatamente, então ele não vai cumprir o objetivo. Agora, quando você associa essa droga a outras coisas, você consegue fazer uma reposição hormonal, você consegue aumentar a termogênese desse paciente, você consegue eliminar esses fatores dele de ansiedade, compulsão, regular o sono, aí é outra história.
consegue fazer com que ele faça atividade física. Aí sim é o emagrecimento saudável. Entendi. Quer dizer, ele pode ser utilizado, mas de forma consciente e seguindo direitinho o passo a passo para não adquirir uma outra doença ao invés de conseguir se salvar de uma, cair mais outra. Exato. Mas, como se não bastasse o Ozempic, né? Agora nós temos mais uma, é o Mounjaro, né? Mounjaro. Está chegando aí também, está chegando com tudo, prometendo milagres. É a mesma coisa que o Ozempic? Tem os mesmos efeitos? É para emagrecimento ou como o Ozempic, ele é destinado para uma outra coisa e foi redirecionado para o emagrecimento? O Mounjaro, ele promete realmente aí, a promessa do Mounjaro é fantástica. Inclusive a gente no nosso meio fala que é o fim da era das cirurgias bariátricas, porque nas pesquisas do Mounjaro, ele demonstra um resultado superior à cirurgia bariátrica ao longo dos meses. Então, assim, isso seria fantástico, seria de impacto de Olha saúde que é uma promessa pública, ambiciosa, né? Ambiciosa. E aí, o que é o Mounjaro? O Mounjaro não está liberado ainda no Brasil, assim como o Ozempic, ele também foi pensado inicialmente para a regulação do diabetes, porque ele pega o efeito do Ozempic, da semaglutida, que é um análogo de GLP-1, e ele associa mais um efeito. Então ele também associa no receptor da GIP. Então ele atua em 2 receptores hormonais. Então ele potencializa, ele é um aditivo a mais. Ele pega o Ozempic, o mesmo receptor do Ozempic, e soma mais um. Soma mais um. Então, assim, com o mesmo propósito, atuando na produção da insulina. Então, assim, aí eu realmente, no Mounjaro está muito novo, algumas pessoas estão no processo de importação, diz que até o ministro nosso, Flávio Dino, diz que utiliza, não sei, está mais magro. Quando pode famosos utilizam, aí parece que a propaganda fica maior, né? Políticos, o filho do Bolsonaro também, o Flávio, saiu agora na mídia que está utilizando, não sei, tomara que estejam acompanhados, até me coloca aqui à disposição, porque se eles estiverem sozinhos, podem, não, com certeza não estarão sozinhos no processo. Não devem estar. Né? Então, assim, o Mounjaro não está liberado ainda no Brasil, ele tem essa promessa de entrega e a gente vê um resultado muito bom. Como é que eu vejo isso? Eu vejo de forma muito satisfatória. Mas, novamente, se você não fizer toda essa mudança, essa abordagem que a gente já falou, de mudança de mentalidade, hábitos, atividade física, a parte psicológica, não vai resolver, porque o paciente vai perder e depois retoma de novo. Sozinho a gente consegue, por exemplo, eu quero emagrecer, eu estou precisando, nem eu quero, a gente nunca quer, a mulher sempre quer emagrecer, não falo quem precisa mesmo. Mulher sempre precisa perder 2 quilos, sempre. Eu preciso perder 3, mas... Olha aí, tá ótimo, você está perfeita. Mas assim, sozinho você consegue, tipo, eu mudo a minha alimentação, eu consigo fazer um exercício, com isso eu já posso começar a trilhar esse caminho do emagrecimento saudável? Pode. Aí eu faço um questionamento, mas por que sozinha, Elda? Por que você quer ficar solitária nessa jornada? Olha, tem muitos motivos. A falta de acesso, o processo não é barato, a rede pública de saúde não oferece todas as opções que você precisa. Então você diz, tem uma pracinha perto da minha casa, por que eu não vou caminhar? Não, perfeito. Eu sempre digo o seguinte, você já pode começar hoje. Por exemplo, hoje você já fez atividade física, Elda? Eu faço à tarde. Olha só, eu já fiz hoje. Não dá tempo, eu tenho que ter que arrumar dia cedo. Eu já fiz hoje, né? O meu cardio lá, os 40 minutos na esteira e tudo, que eu faço todo dia em jejum. É uma estratégia excelente que todo mundo pode... Eu fazia quando eu tinha tem pesquisa que mostra que aumenta em 30% nossa produtividade. Só fazer esse cardio em jejum de manhã, durante o dia. Então você consegue ligar. Olha, produção, pode anotar, viu? 30%. Cardio em jejum. É uma estratégia maravilhosa. Se você fizer isso, 40 minutos todo dia, você vai se livrar da obesidade. Isso eu garanto, porque se fizer isso de forma contínua e então consistente. a gente pode fazer a caminhada, quer dizer, você está lá chique na sua esteira fazendo seu cardio, ótimo. Mas quem não tem a esteira em casa pode calçar o tênis antes de tomar o café, dar uma volta, 40 minutos, 40 minutos todos os dias, de forma consistente, vai regular a sua insulina, vai aumentar a tua liberação de testosterona, vai fazer manutenção de massa magra, vai fazer queima de gordura. Então, lógico, e se você, eu quero emagrecer sozinho, né? Você quer ficar, beleza, solitário. Mas retira o açúcar. É uma dica para que, se você retirar... Olha, tem um ano, como isso é difícil, tem né? um ano
Sabe qual é a estratégia? Fazer o que eu faço. Tem um ano que eu não compro açúcar. Não entra açúcar em casa. Para quem tem criança em casa fica bem difícil. Elimina isso das crianças também. É aí a questão. Elimina ou pelo menos reduz bastante. Vamos reduzindo até não precisar. Olha, toda a parte de farináceo, você quer emagrecer, essa parte de farináceo, biscoitos. Não fala da minha mesa não. Biscoito recheado, pães em geral, em excesso, toda essa parte de carboidrato, isso tudo se transforma em açúcar. É importante você saber disso. É verdade. Então todos os carboidratos vão transformar. Eu não vou demonizar o carboidrato. Não, porém, você tem que ter um equilíbrio no consumo disso tudo. Só mais uma dicasinha, a minha produtora está dizendo que o tempo já acabou, mas só uma dicasinha. A gente fez lá a caminhada de 40, vou botar 40 minutos lá, 40 minutos em jejum. Sim. Quando eu volto, aí eu vou tomar meu café. Aí eu não posso tentar recuperar tudo que eu perdi nessa caminhada, porque a gente pode fazer a lei da compensação. Eu já andei tanto, já fiz tanta coisa, então eu posso chegar e comer o que eu quiser. Aqui a gente poderia comer o quê? O cuscuz? Olha, aqui a batata doce é muito boa, um cuscuzinho tranquilo. Se você colocasse aqui um queijinho, um ovo também aqui nessa mesa, ficava perfeito. É que o ovo não dá tempo de botar. Aí eliminava esses farináceos aqui que não vão te trazer nada além de glicose. Então a gente ficaria com a batata doce, com o cuscuz. O cuscuz, as frutas. E deixaria... um cafezinho sem açúcar. É isso. Fruta, qualquer fruta? Olha, ali eu estou vendo ali a maçã, a tangerina. Maçã, tangerina. Se você colocasse ali um melãozinho, um mamão, vai tudo bem. Tudo, as frutas, se você tiver moderação, você pode consumir frutas. Você nunca vi, tem muito açúcar, fruta. Não, ninguém vai ficar obeso só por consumir fruta. Não vai. Né? São outros exageros durante o dia que vão levar isso. Olha, doutor, a gente passaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso, porque vai ter assunto para uma manhã inteira, mas a gente pode ter outra conversa desse tipo. Vamos conversar mais a respeito, para evitar que essa previsão aqui da Fiocruz se concretize, né? Porque 50% da população obesa é muita gente. De que lado você vai querer estar, Elda? Porque nós vamos ser divididos, né? Pois obeso e não obeso. E está na hora, né? Está na hora de você não pode deixar para daqui a 20 anos escolher o lado que você vai ficar, porque aí o lado já te escolheu, né? Exatamente. Olha, doutor Fernando, muito obrigado por essa participação, por me ajudar a fazer o programa de hoje, por todas essas dicas. Muito obrigado, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia. E bom dia a você que está aí do outro lado, aproveita, toma seu café direitinho, já fez sua caminhada? Aproveita, faz sua caminhada, se não fez hoje, faz amanhã. Faz sua caminhada, toma seu café direitinho, faz sua alimentação regular o dia inteiro e amanhã começa tudo de novo, tá? A nossa obrigação aqui é dar informação, você segue se você quiser, claro. Tchau e até a próxima.